Colegas, bom dia. Queria agradecer aqui a presença de todos. A gente estava aguardando um pouquinho que o Dr. Telmo está a caminho com o Dr. Nusdeu, que é também quem vai participar dos painéis. Foi buscar ele no aeroporto e está um pouquinho atrasado. A gente aguardou, mas para não atrasar os demais painéis, a gente vai iniciando. Então, queria primeiramente também agradecer esse evento. Ele começou a ser idealizado pela até uma provocação da minha querida vice-presidente, a doutora Sandra Lázaro, que eu disse, olha, estamos um pouco preocupados com essa questão da reforma, já vínhamos conversando na nossa diretoria de Previdência também, fazer algum evento para conversar sobre isso. A reforma, então, veio nesse ano. Essa semana eu tive numa reunião da ANAP, a ANAP também já está se movimentando para a gente fazer os debates necessários em Brasília. Depois o Dr. Telmo vai poder falar um pouco mais quais são, o que nós estamos pensando. Então, a ideia do dia de hoje, nós convidamos e agradecemos aqui a presença do Dr. Kliman, também que é um especialista no direito previdenciário, para vir aqui fazer algumas considerações. E depois nós vamos fazer esses painéis e a gente fez com a visão de que alguns colegas e os outros têm situações diferenciadas, e então, para que a gente possa trabalhar pontualmente cada questão que envolva cada regime, ficaria mais didático nós dividirmos em 4 painéis. Mas tanto o Telmo como o Marcos Nusdeu estão por dentro de toda a reforma. E a ideia depois é que, além do ponto a ponto do que pode mudar com a reforma e ideias de emendas que a gente possa levar para Brasília, e no fim do evento a gente deliberar sobre essas emendas. Então, a gente já está com um atraso considerável, então, desde já vou passar a palavra para o Dr. Kliman para a gente dar início. Que seja um evento bastante proveitoso para nós no dia de hoje. Quero cumprimentar a nossa presidente, o nosso vice-presidente, cumprimentar todos os colegas, ativos e inativos. Me sinto em casa, é um prazer estar aqui para trocar ideias. Eu não quero abordar a reforma especificamente, mas é situá-la, vamos dizer assim, no nosso contexto atual de início de século, e como é que isso toca a nós, procuradores do Estado, a nós, servidores públicos, e as perspectivas que se apresentam a partir dessa nova reforma. Eu queria também cumprimentar a oportunidade, né? Nós temos que debater esse tema. É um tema que não é fechado, é um tema que está aberto. Ainda ontem, no final da noite, foi divulgado o envio de parte da reforma que estava sendo aguardada pelo Ministério da Defesa, o envio ao Ministério da Economia da questão dos militares. Isso é muito sensível para nós, especialmente sensível aqui no estado do Rio Grande do Sul, numa reforma que propõe corretamente ter como um de seus pilares a equidade. Isso merece toda a nossa atenção. Mas eu queria dizer que a reforma ela se insere num panorama mundial. Isso já veio há mais tempo. Os países do mundo estão fazendo reformas. E a nossa Constituição de 88, ela veio, de certa forma, num contrafluxo, né? O mundo, como nossa redemocratização foi um pouco tardia, o mundo já estava repensando aqueles direitos sociais consolidados a partir eu que não sei se vão fazer a saudação, doutor Telmo, doutor Nusdeu. Não, fica à vontade. Nós Bem-vindo. Como vai? Tá ótimo, ótimo. Tudo bem? Olá, ótimo, tudo bom? Prazer. Tudo bem? Tudo bom? Vai? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Tá bem. Eu retomo, saudando então o doutor Telmo, da ANAP, o ex-procurador-geral de São Paulo, o doutor Nusdeu. Muito
Muito obrigado também. Mas eu, retomando, eu dizer que essa reforma se insere que a nossa Constituição, nesse fluxo de reformas, as nações já tinham percebido que aquela fórmula lá criada a partir do Entre Guerras e consolidada no famoso relatório Beveridge, em inglês, durante a Segunda Guerra, 1940, 45, e ela já havia dado sinais de inviabilidade em função da própria dinâmica da população. Então, se partiu aí dos Estados Unidos, Inglaterra, mas quase a totalidade das nações, a ciclo de reformas mais traumáticas, outras menos, outras alguns acharam uma solução. Hoje nós temos uma introdução aqui na nossa emenda da chamada solução nórdica e tal, que é a capitalização nocional, né? A notional account, que é uma solução que deu muito certo na Suécia, foi introduzida na Polônia, na Mongólia, na Itália, em outros países, e que para nós é trazido para cá como uma proposta. Isso tudo tem que ser debatido, são novas fórmulas, nós estamos numa fase de transição muito grande. O caso é que nós temos que reformar. Isso nós não podemos fugir disso. Nós estamos vivendo uma transição, inclusive na população gaúcha, significativa. Hoje, nós dizemos que nós temos, talvez, a mulher com quase 76 anos, expectativa de vida um pouco mais, o homem um pouco menos. Isso não reflete a realidade, especialmente no servidor público. O servidor público hoje, isso não há variação nem no estado do Rio Grande do Sul e nem no Nordeste. O servidor hoje, público, nós já temos expectativa de vida ao nos aposentarmos, da mesma de um norueguês, ou de um sueco, ou de um dinamarquês. Nós já estamos beirando os 90 anos. E isso é significativo, é muito significativo. Aquele servidor que tinha expectativa de viver aposentado 16, 17 anos, ele vai viver às vezes 40, 50 ou mais anos de aposentado, sem contar o benefício aposentadoria. A nossa população, a população brasileira, ela vai crescer até 2047 e ela vai atingir 273 milhões de pessoas. E até 2060, ela vai cair e se estabilizar em 2060 com 222 ou 221 milhões de pessoas. Um quarto terá mais de 65 anos e um terço terá mais de 60 anos de idade em 2060. 2060 é amanhã. 2060, muitos de nós estaremos vivos em 2060, né? Nós seremos beneficiários de proteção social do Estado. Alguns teremos vivos, outros estaremos respirando, mas necessitando de proteção social, né? Necessitando de proteção social. Isso nos toca muito. E, por outro lado, nós seremos menos, especialmente no Rio Grande do Sul. Se nós tínhamos dois filhos hoje por mulher, nós teremos, ou por casal, 1,66. Isso é uma taxa significativa. O Rio Grande do Sul vai ter um pouquinho mais, mas o Brasil vai ter 1,66. Isso, o impacto previdenciário disso é avassalador. Aquele sistema que nós tínhamos hoje como correto, que é o chamado pay as you go norte-americano, em que os servidores atuais contribuem ou mantêm a aposentadoria dos atuais aposentados, e se mantém na expectativa de que os futuros servidores banquem a sua aposentadoria. Esse sistema funciona com 3 servidores contribuindo para um inativo. No máximo, com 2, a luz amarela, a luz vermelha, diz: olha, não, o sistema não se mantém. No estado do Rio Grande do Sul, nós atingimos apenas, para falar de pay as you go, nós temos alguns dados em relação aos aposentados. No nosso magistério, 59% de inativos. Geral, 62,1%. Os técnicos científicos hoje, que mudaram o nome, segurança, já são 70%. Então, não é o sistema pay as you go, ele não se mantém mais. Ele também mantém mais.
Em 2017, as cartas de conjuntura do IPEA já começavam a expor alguns dados que nos exigem reflexão, especialmente nos estados do Sul e do Sudeste. Ele diz o IPEA que em 2006 apenas um estado da federação tinha um déficit previdenciário superior ou beirando os 20% da sua receita corrente líquida. Só um em 2006, que era o Rio Grande do Sul. É possível, fazendo uma retrospectiva um pouco maior, nós, como São Paulo, doutor Smusdeu, nós tivemos... A Previdência costuma-se dizer que ela tem início em Bismarck, ali nos anos 80 do século XIX, com aquelas 5 leis de proteção social da pós-unificação alemã, não é? Quando a Prússia promove aquelas 4 guerras, depois o chanceler procura unificar tudo, e o meio encontrado foram as leis de proteção social. E no Brasil, com a lei Eloy Chaves, costuma-se ter como marco ainda ali nos anos 30 desse século. Isso não é verdade ou melhor, não é correto dizer isso em relação ao servidor público. Nós temos, em relação aos servidores públicos, por uma questão que remonta à vinda da família real brasileira em 1808, o que não se comenta muito é que, quando ela retorna a Portugal, ela leva a burocracia que sustentava, ou que dava andamento ao Estado português na colônia. Com essa volta da família portuguesa em 21 e 22, com a independência, nós não tínhamos quem mantivesse o Estado brasileiro. E, a partir daí, se criam as faculdades de Direito, que não foram nem para ter advogado, nem ter juízes, vamos dizer. As faculdades de Direito, tanto a de Olinda quanto a de São Paulo, elas foram criadas para sustentar, para dar a máquina burocrática, para dar quem tocasse a máquina burocrática do Estado brasileiro já a partir de 1826. E esses bacharéis oriundos dessas duas, do Lago São Francisco e de Olinda, eles vêm a formar o primeiro estamento do nosso Estado, são aqueles que estavam junto ao imperador, e esses exigem porque eram a camada da elite da população brasileira, e eram aqueles que estavam próximos ao imperador, aqueles que forjavam o Estado brasileiro de então, o Império Brasileiro. Eles exigem proteção social. Em São Paulo, pouco depois disso, já sai uma lei de proteção social, concedendo aposentadoria para os servidores públicos do Estado de São Paulo. No Rio Grande do Sul, começa em 1857, uma lei bastante detalhada de concessão de aposentadoria para os servidores públicos gaúchos. Ou seja, nós temos mais de 160 anos de proteção social. Então, isso com várias etapas nessa trajetória. E, por incrível que pareça, no século XIX, para algumas categorias, as exigências, as condições de elegibilidade dos benefícios eram mais rígidas do que são hoje. E eu retomo aqui ao IPEA, e esses estados que tinha 20% de déficit previdenciário em 2006, eles vão se ampliando. Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, como estados que vêm apresentando um déficit crescente. E depois, mais e mais estados vêm apresentando esses déficits. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul respondem por 62% de todos o déficit previdenciário. Isso gera mais um questionamento. Se esse peso previdenciário tem afetado significativamente a conta das maiores economias do país, um estudo que foi levado era o quanto isso impactava no futuro desses estados. E se fez um estudo dizendo qual é a relação que se tem passado-futuro, ou seja, quanto se gasta o custo disso para a Previdência como um todo em relação ao custo com a educação, o futuro. E, mais uma vez, o IPEA apontou que a maior distorção é aqui no Rio Grande do Sul, que gasta o triplo
com o sistema previdenciário do que gasta com educação. E esse é o principal componente hoje do nosso desequilíbrio. Evidentemente que aqui não está se procurando culpados, não está se procurando apontar para ninguém. É algo que nós temos que começar a conversar. Nós temos que começar, e há 20 anos, há mais de 20 anos, nós já tínhamos no Estado estudos que apontavam que essa situação iria chegar. Pois bem, ela chegou. Ela chegou. Nós vamos ter que enfrentar isso de uma forma muito consistente, nos estados especialmente. Nós nos ressentimos, como se ressentiu São Paulo também, de um planejamento ao longo dos anos. É apontado, e tem um livro que me chamou muita atenção, chamado A Quarta Revolução, The Fourth Revolution, a corrida global para reinventar o Estado. E Adrian Wooldridge, que é um dos autores, ele é editor da revista The Economist e filósofo também por Cambridge. Ele aponta alguns dados que as alternativas. Ele aponta na tecnologia a salvação para o Estado do futuro. Ele aponta que nós vamos nos salvar utilizando tecnologia, que vários métodos aí são importantes na própria reinvenção do Estado. Mas ele chama a atenção de que o déficit previdenciário também na Inglaterra é uma das questões chaves para o início do século. E ele diz algo muito sensível aqui ao Brasil. Nós não tivemos, ao longo dos anos, por inúmeras questões. O Rio Grande do Sul, assim como São Paulo, quando estava na fase de acumulação, isso é natural. Foi natural num sistema, especialmente no pay as you go, que é o sistema de repartição simples. Nós não nos preocupamos lá em 1960, 50, quando nós tínhamos uma grande quantidade de servidores em atividade, com um grande acúmulo de receita, se lá no final do século nós teríamos problemas atuariais para enfrentar. Então, nós não fizemos um planejamento, não é? Nós nunca tivemos um gestor único. Isso foi uma invenção, vamos dizer assim, todo esse raciocínio, todo esse estudo mais aprofundado é pós-Constituição de 88. Né? Então, foi no final do século XX que essa questão emergiu. Mas ele aponta especificamente Adrian Wooldridge. Os estados têm que dispor de organizações tecnocratas. E tecnocratas aqui é no sentido não apenas político, mas no sentido de desenvolvimento acadêmico a partir do conhecimento. Pois essas instituições ou organizações tem que determinar regras em assuntos como a aposentadoria, o valor dos benefícios, a idade mínima, quem tem direito, quase tudo relacionado a esse assunto. O governo não poupa o suficiente. Por outro lado, gasta demais com as aposentadorias. Isso pressiona o déficit cada vez mais. Em última instância, o país vai à bancarrota. E vai mesmo. Se hoje nós gastamos cerca de 8% do PIB com o sistema previdenciário, que já é o sistema de seguridade, o que já é um recorde, nós em 2060 atingiríamos 12% a 16%. Isso é um recorde absoluto, não tem nenhum país que se aproxime do nosso gasto. E parece que a lição ela não foi inteiramente aprendida. Eu gostaria... nós tivemos duas iniciativas recentes aqui no Estado. Uma foi tentativa de limitar o benefício previdenciário ao teto do serviço público. Então, o acúmulo de benefícios ao teto do serviço público. Em menos de 15 dias, havia uma liminar dizendo que não havia teto. Nós tivemos, por outro lado, num passado recente, a edição de 4 normas pela Assembleia Legislativa, estou falando agora, né? 4, 5 anos atrás. 4 normas pela nossa Assembleia Legislativa, secundadas por decretos governamentais, que fizeram, para algumas categorias do funcionalismo, e aqui eu gostaria de destacar, o funcionalismo é um só, tem características diferenciadas, mas nós estamos criando algumas ilhas dentro do funcionalismo com um custo elevadíssimo para
para os demais. Mas nós temos 4 leis aprovadas pela Assembleia Legislativa, elas simplesmente fizeram retornar algumas categorias a uma situação previdenciária anterior à reforma de 1998. Então, gerando expectativa, mesmo sem comprovação de qualquer atividade com risco à saúde ou perigosa, etc., das mulheres integrantes dessa categoria se aposentarem, e isso tem acontecido. Uma aluna minha, aconteceu recentemente com uma aluna minha, na faixa dos 43 anos de idade. Essa menina que se aposenta com 43 anos de idade, ela tem uma expectativa de vida, sim, de 90. Nós não temos fórmula para isso. Não pode uma pessoa contribuir 20 anos, isso não tem fórmula para nós como conjunto. Uma pessoa contribui 20 e poucos anos, no máximo 25, receber 50 40, 50 de benefício previdenciário. Isso é uma reflexão. Para todos nós que contribuímos, vamos contribuir com 40 ou mais anos de idade, vamos nos aposentar com uma idade que o mundo todo entende como razoável. Isso merece, porque isso implica, isso é regressivo, implica transferência de renda. Diariamente nós estamos transferindo renda para algumas categorias. Isso não quer estabelecer aqui uma cisânia dentro do funcionalismo público, mas exatamente em atenção ao princípio isonômico que nós vamos ter que atentar. Porque senão, como disse no último domingo o ex-ministro Reinaldo Stefanes, a próxima reforma é daqui a 4 anos. É daqui a 4 anos. Se nós não nos atentarmos a isso, se nós mantivermos aposentadorias extremamente diferenciadas dentro do mesmo setor, a próxima reforma virá em seguida. Houve já é a terceira etapa de reformas. Nós tivemos algumas reformas secundárias, mas nós tivemos uma grande reforma em 98 por um governo de centro. Tivemos uma reforma em 2003 por um governo de esquerda. Agora teremos uma em 2019 por um governo de direita. Então, afastado o componente exclusivamente ideológico, nós sabemos que é uma questão estrutural do Estado brasileiro. Muito se apontou na reforma, que eram os CCs ocupados pelo desequilíbrio, se apontou que as isenções tributárias eram também responsáveis, que a corrupção, os desvios eram os responsáveis, que as limitações da dívida ativa, que o Estado não cobra a sua dívida ativa, também era responsável. Se apontou como esses elementos como suficientes, muitas vezes, para nós superarmos aquelas carências do Estado. Bom, isso já foi debatido. Eu espero que esse já seja um debate que nós já tenhamos superado. Evidentemente que os CCs, o número de CCs podem ser debatidos, como as isenções tributárias também. Hoje está dito no jornal que vai se apresentar um rol aqui no Estado do que significa essas isenções ou desonerações. A corrupção, o desvio, acho que isso é um consenso entre nós que não pode prevalecer junto ao Estado, e que a dívida ativa tem sido aperfeiçoada na sua cobrança, e hoje já temos um crédito estatal bastante esmiuçado, temos colegas absolutamente especializados nisso. Isso não é estrutural no Estado. A questão previdenciária, ela é estrutural. E aqui eu lembro Thomas Sowell, que é um economista norte-americano, é um economista muito qualificado nos Estados Unidos, e por ser negro também, por ser um economista muito destacado, por ser negro, ele encontra muito destaque. Ele tem um livro que chama-se Fatos e Falácias na Economia. E isso aqui, por vezes, nós temos que tratar de fatos que não são realidade do nosso Estado. Essas circunstâncias ou essas questões passageiras, elas não são estruturais ao Estado. A Previdência, mesmo que nós tirássemos todas ou revogássemos todas as isenções ou desonerações, mesmo que a nossa cobrança de dívida ativa fosse mais eficiente, que já é, o Estado do Rio Grande do Sul é um exemplo na cobrança da dívida ativa, mesmo que nós eliminássemos o CC, isso não tem nada a ver com com o déficit previdenciário. Isso não tem nada a ver com as questões estruturais do Estado do Rio Grande do Sul. Isso ajuda o Estado e muito, e isso é um debate importante. Mas isso, estruturalmente, na proteção social, isso não tem significado. Diz Thomas Sowell, sujeito
sujeitar as crenças ao teste dos fatos concretos é especialmente importante quando se trata de crenças econômicas, porque as realidades econômicas são limitações inescapáveis sobre a vida de milhões de pessoas, de tal maneira que diretrizes baseadas em falácias podem ter impactos devastadores. Não adianta nós ficarmos inventando ou olhando apenas para o passado. Nós temos que enfrentar a questão previdenciária que atinge diretamente o estado dos estados, especialmente aqueles estados mais antigos, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, etc. Isso está tirando a competitividade de muitos estados. O estado do Rio Grande do Sul tem a perspectiva excepcional, mesmo no estado brasileiro, de começar a diminuir a sua população. A população do estado do Rio Grande do Sul, ao contrário do que se pensa, nós vamos ter menos habitantes em 2060 do que nós vamos ter em 2047. Isso também gera um impacto significativo, de dizer quem é que vai bancar esses benefícios passados. O programa de governança no Estado ele já começou. Pela primeira vez, então, se pensa, houve aqui um fato muito próprio nosso, nós tínhamos um Instituto de Previdência, que tinha que cuidar de aposentadorias e pensões, basicamente. Ele nunca enfrentou aposentadorias, agora vai enfrentar. Mas ele estava unido foi uma distorção nossa, ele estava unido, por uma questão histórica, ao Instituto de Saúde, Instituto de Proteção à Saúde do Servidor Público. Evidentemente que as questões de saúde, muito mais urgentes, muito mais prementes, candentes, elas tomavam 80% da atividade do... Hoje nós vamos ter um gestor único que poderá trabalhar disso de forma científica, com um corpo qualificado, um corpo técnico, muito qualificado, que vai fazer, já tem ajudado muito no planejamento previdenciário. Para os senhores terem uma ideia, esse dado é de ontem. O déficit total do sistema gaúcho, em termos de previdência, e não é terrorismo, isso aqui é realidade, nós vamos ter que tratar de forma científica, está em 368 bilhões de reais, né, a nossa projeção atuarial. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção disso? Desses 368, 121 bilhões correspondem somente aos militares estaduais. E ontem, com essa notícia de que os militares estariam já numa forma diferenciada de tratamento, ele deve gerar uma perspectiva de grande debate. O que nós não podemos cair, ou que nós temos que evitar, tratando da Previdência de forma muito transparente, com muitos dados técnicos, é o que a Europa já começa a debater por uma questão muito própria deles, também com um sistema previdenciário mais antigo, é que a Europa já entrou no debate do que é direito adquirido. Nós temos o risco de entrar também, e não é entrar o governo, o próximo governante, é nós amanhã, quem estiver nesse auditório aqui amanhã, questionar, olha, a minha previdência é tanto, a minha renda é tanto, eu não sei por que eu estou com níveis tão díspares de renda e sou eu que estou bancando. E já há um debate acadêmico, isso saiu das conversas e entrou na academia de forma muito séria. Eu trouxe recentemente de Lisboa, um livro de João Carlos Loureiro, que é da Universidade de Coimbra. Vejam bem, não é um liberal de Chicago, da Universidade de Coimbra. E ele pondera especificamente em relação à proteção social, ou aos direitos sociais. A categoria dos direitos adquiridos, o vested rights ou acquired rights, mas principalmente aquilo de origem alemã, porque a Alemanha é que tem trabalhado em desenvolvimento. O Wohlerworben-Rechte, ele deve ser traduzido como um direito bem merecido ou um direito bem adquirido. E merece ser revisitada esse conceito. Com efeito, ele está falando do Estado europeu.
Nas últimas décadas, uma captura do Estado por parte de certos interesses e grupos permitiu a afirmação de um conjunto de direitos, não raro com manifesta desproporção, nomeadamente quanto aos seus montantes. Os direitos adquiridos, enquadrados em termos de intangibilidade das prestações, converteram-se na armadura de imunização de privilégios, vejam bem, que violam vários princípios, tal qual a igualdade, a justiça intergeracional e a sustentabilidade. Assim, a sabedoria dos princípios, portadores de uma inelutável nota axiológica, tem sido subvertida pela indiferença, em termos de valores, de grupos de interesse. Isso é Coimbra, né? Não é Chicago, é Coimbra. Nós instituímos aqui no Estado, em 2016, a Previdência Complementar. São Paulo foi o primeiro Estado a implementá-la. E isso se ao longo prazo ele garante a viabilidade para os novos sistemas de aposentadoria, o RPC, o Regime de Previdência Complementar, ele também gera questionamentos nesse sentido, é inegável. Nós temos que enfrentar isso. Em termos de reforma, eu aqui já dizendo que a reforma, nessa terceira etapa, nessa grande terceira etapa, que ela se aproxima também da maioria das nações. Nós tivemos um fenômeno ao longo dos anos, que as constituições, tanto de 24 quanto de 91 do século XIX, elas não tratavam basicamente direitos sociais, senão em 1 ou 2 artigos. E na Constituição de 91 era pelo contrário, era um direito negativo, no sentido que o Estado só poderia aposentar servidores, já havia uma reação liberal contra as aposentadorias no serviço público, só poderia aposentar servidores se estivessem inválidos. A partir de Getúlio Vargas, na década de 30, os direitos vão sendo incorporados em 34, 37, 46, 67, e atinge o seu... É um fenômeno que é muito nosso. O mundo não constitucionalizou regras de acesso a benefícios previdenciários. Nós fizemos isso, especialmente a partir da Constituição de 34, e chegamos nas reformas de 88 ao ápice. Agora nós voltamos àquilo que o mundo entende como adequado, que é a colocação dos direitos sociais, ao menos nas suas regras, não como afirmação de direitos, mas como nas suas regras a legislação ordinária, não mais em sede constitucional. Mas as reformas nossas ainda são reformas de Estado, porque os nossos direitos estão constitucionalizados. Isso é razoável que se faça, mas exige também uma conversa muito mais frequente com o nosso legislador do que vem por aí. A reforma também, ela, em termos de idade, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ela se aproxima um pouco mais do panorama mundial, que já passa em quase a sua totalidade, estavam alguns países árabes, etc., na faixa dos 60, 65 anos. A maioria dos países já discute 67, ambos sem distinção de gênero, né? Isso é uma tendência na próxima alteração. Certamente nós faremos uma escada gradativa de equiparação de gêneros e vamos atingir 67 anos em breve. Então, nós ainda que estamos aqui, ou já temos direitos adquiridos, ou temos ainda uma fase de transição que não me parece seja muito... que seja, vamos dizer assim, digna de preocupação. Acho que nós vamos trabalhar até os 65 anos, acho razoável hoje em termos mundiais, especialmente em termos da nossa perspectiva de vida. O que eu queria, senhora presidente, deixar como recado, e que isso sim é uma preocupação, é que as distinções que essa reforma tem consagrado. Nós vamos expor quais são as fatias de cada categoria e os critérios de concessão. Nós agora vamos limitar
a Previdência apenas 2 benefícios, né? Se ela surgiu como benefício aposentadoria, ela deixada a pensão para entidades privadas, isso eu digo nos seus pródromos da Previdência, depois ela se ampliou, incluiu outros benefícios de saúde, incluiu benefícios tipicamente estatutários. Nós agora voltamos e vamos cuidar de 2 benefícios, aposentadoria e pensão, só, o que também me parece correto. E deixando os outros, auxílio natalidade, auxílio reclusão, as licenças como benefícios tipicamente estatutários, que devem ser previstos em estatutos. Mas esses 2 benefícios, com regras de elegibilidade ou regras de acesso tão díspares hoje, eles acabam gerando um sacrifício de categorias como nós, procuradores do Estado, muito maiores em relação a outras categorias. Se a reforma é bem-vinda, eu acho que é. Eu acho que é mais uma etapa dessa que começou em 98. Eu acho necessário que nós façamos, né? Nós temos, se o Estado promete benefício, ele tem que cumprir, ele tem que se adaptar para poder cumprir. Previdência social hoje, proteção social hoje, como previsto na nossa Constituição, ele é pagamento, ele é dinheiro, ele tem que ser tratado como tal, ele tem que ser viabilizado pelo Estado e para isso as adaptações são necessárias, mas ele deve se pautar por regras de equidade e de isonomia. E isso eu recomendo muita atenção, acho que a presença do Dr. Telmo aqui, enquanto representante nacional dos procuradores é importante. Se nós, servidores públicos inseridos no mesmo regime, no mesmo sistema, cada Estado tem um sistema próprio de previdência, quanto mais diferenciações houver no seio desse sistema, mais sacrifícios. Isso é regressivo, isso não é isonômico, mais sacrifícios exigirão daqueles que estarão nas regras permanentes. Não que não haja distinções entre as diversas carreiras, mas nós temos que também desmistificar aquela ideia de que determinadas carreiras, por desenvolverem X ou Y atividade, não possam também desenvolver atividades de planejamento, atividades que não exijam, talvez, não exijam serviços ou não exijam esforços que justifiquem uma aposentadoria ou um acesso a benefício muito antecipado. Isso é muito significativo em termos de sistema. O nosso sistema poderia ser mais equilibrado se nós tivéssemos um panorama de acesso mais igualitário. Hoje se vislumbram aí, nós aposentamos no ano passado 2 servidoras de determinada categoria com 39 anos de idade. Eu pedi para vir os expedientes para saber se não eram, por acaso, aposentadorias por invalidez. E não, são aposentadorias por tempo de serviço, né? Até algumas categorias nem o tempo de contribuição ainda foi introduzido como para as demais. Então, isso gera uma disparidade dentro do sistema que acaba inviabilizando a própria métrica, a própria régua que deve pautar todos que nos sistemas estão inseridos. Eu mais uma vez aqui, então, encerrando, eu saúdo a Associação dos Procuradores pela oportunidade do tema, né? Deixo essa minha fala também como uma provocação, evidentemente, né? Sabemos o quanto é controverso mexer em direitos, e peço atenção especialmente a isso, peço realmente, estamos já em debate nacional, é isso através da nossa associação chamada CONAPREV, não exatamente uma associação, mas é aquela que reúne todos os institutos, todos os órgãos gestores de previdência do país. Temos uma série de reuniões agora e isso certamente será motivo de atenção. A disparidade dentro do mesmo sistema gera custos
maiores a quem já está ou já deveria estar no seu microsistema equilibrado. Fica aqui essa provocação, fica meu cumprimento, fica a minha saudação a todos os colegas que debatem o tema, que se preocupam com isso, porque isso é um assunto mundial. Recentemente, uma entrevista, aquele que dirige o maior fundo de investimentos do mundo, o BlackRock, que tem investimentos superiores ao nosso PIB, ele foi perguntado que, superadas as crises mundiais, as guerras que não conseguem afetar a economia como um todo, perguntando qual é o próximo fator de instabilidade no mundo. Ele não teve dúvida em dizer a questão previdenciária é um fator de instabilidade permanente. Então, eu acho que é para isso que nós, como inteligências do Estado, temos que debater, reunir a todos os interessados de todas as categorias e poder chegar à melhor solução. E não simplesmente transferir um ônus às futuras gerações, a quem estará aqui amanhã. Muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença do Dr. Klima. Dr. Telmo, se o senhor puder tomar assento aqui rapidamente para a gente encerrar, ou se o senhor quiser fazer uma fala nas nossas considerações iniciais, acho importante. E dizer que, obviamente, nós sabemos que aqui muitos que estão presentes não eram o que gostariam de ouvir, nós entendemos que tem várias visões, mas quanto mais a gente anda por Brasília e conversa com diversos deputados, o que mais se escuta, e que o doutor Terbo e o doutor Nusdeu podem dizer mais ainda, é que nós precisamos dialogar porque a reforma vai acontecer. Então, na verdade, isso a gente precisa efetivamente dialogar para, se a reforma acontecer, o que parece uma realidade, a gente poder trabalhar ela da melhor forma possível. E esse diálogo, ele passa por sabermos os fundamentos de quem entende que a reforma é necessária, quais são os dados, e para isso nós precisamos, então, dialogar. Então, passo a palavra ao Dr. Telmo, já agradecendo novamente a presença dele, do Dr. Nusdeu. Quero dizer que fomos motivo de inveja na última reunião da ANAP. Todos os estados queriam o que nós conseguimos. Então, passo aqui a palavra ao Dr. Telmo. Obrigado, Marcela. Queria fazer uma saudação inicial a ti, que preside os trabalhos aí, está conduzindo esse encontro, ao Klima, nosso colega, presidente do nosso Instituto de Previdência aqui do Estado. Quero fazer um agradecimento muito especial e um reconhecimento público aqui ao meu querido amigo, presidente da nossa Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, mas que me deu o privilégio de aceitar o meu convite há 1 ano e meio atrás, pouco mais, para ser o nosso diretor de Previdência. O Dr. Marcos Nusdeu. O Nusdeu tem uma folha de serviço prestado, foi a advocacia pública paulista e brasileira significativa, foi procurador-geral do Estado de São Paulo durante o período do governo Serra, foi presidente da PESP imediatamente anterior a isso, foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, e há uns 3 anos atrás retornou à PESP, 2 anos, e quando as coisas se encaminhavam para que eu fosse presidente da Associação Nacional de Procuradores do Estado, sabendo da questão previdenciária, que esse tema viria, nós provocamos uma alteração no Estatuto da ANAP, criamos a Diretoria de Previdência, que não existia. Nós tínhamos uma diretoria de inativos, então mantivemos a diretoria de inativos, mas criamos uma diretoria de previdência, porque a previdência é muito mais, mais do que inativos, mas já fizemos tudo isso, e quando eu fiz já estava pensando, eu já tenho a pessoa para botar lá, que era o presidente Marcos Nusdeu. Então, queria fazer esse registro, Nusdeu, agradecer a tua presença aqui e agradecer o trabalho que tu vem desenvolvendo nesse tema tão difícil. Parabenizar a Sandra Lázaro, que provocou a discussão sobre o tema, e o evento de hoje,
né? Pelo menos quando chegou em mim foi por meio de provocação da doutora Sandra, né? E eu acho que nós vamos ter um momento muito rico hoje. Eu vou fazer uma pequena fala, porque o Clima referiu e trouxe as questões macro, né? As questões de avaliação global, né? Conjuntural, né? E o objetivo do nosso trabalho daqui um pouco para frente vai ser mais objetivo, mas o que vai acontecer mesmo na vida das pessoas, né? Na vida das pessoas. Eu lamento que um tema com essa gravidade, Clima, como tu mesmo trouxesse, né, tenha ficado submetido ao conceito puro e exclusivamente financeiro. E isso é um símbolo no Brasil, foi um símbolo no Brasil no governo Temer. O governo Temer acaba com o Ministério da Previdência, submete ao Ministério da Fazenda, dizendo claramente como que ele via a Previdência, né? O governo que entra submete, não recria. Nós tínhamos, tu sabe muito melhor que eu, nós tínhamos uma tradição de ter Ministério da Previdência, inclusive, por vezes, vinculado a outros, trabalho e previdência, assistência social, etc. Mas isso simboliza, a vida é feita de símbolos também, né? E simboliza como que o momento atual da vida brasileira, e muito da vida mundial também, concordo contigo, vê a questão previdenciária. Ela vê como um número. E tem que ver assim, não estou dizendo que não tenha que ver assim, mas eu acho que nós direcionamos o foco demais para a questão financeira e escondemos um pouco o foco de efetivamente ser uma proteção social efetiva. Se nós obedecêssemos às regras, se nós tivéssemos um sistema como o sistema que está proposto, né, certamente nós teríamos municípios que terminariam, que tem boa parte de sua receita vinculada ao sistema de previdência que foi criado, de proteção, com a aposentadoria rural, tão criticada, com os planos de os benefícios continuados. Então, alguém tem que botar nesse debate uma visão social, e não uma visão pura e exclusivamente financeira. E isso não quer dizer que nós tenhamos que ignorar a questão financeira. Ao contrário, nós temos que considerá-la, e ela é muito relevante dentro do processo. Mas nós não podemos nos pautar só por ela, porque senão nós vamos ensinar o cavalo a não pastar. Ele até aprende, mas quando ele aprende, em regra, ele morre. Nós vamos ensinar a Previdência a não dar seguridade para ninguém. E aí ela vai acabar, ela vai se tornar desnecessária porque ela vai sumir. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E uma das missões que nós temos como entidade de classe é exatamente chamar esse tema sob essa ótica um pouco. Buscar que haja um pouco de humanização da discussão. E isso nós estamos fazendo, e isso é um dos trabalhos que nós temos desenvolvido. Compreendo quando se refere que esse tema só é constitucionalizado em muito poucos países, etc., etc. Mas a desconstitucionalização, na forma que está sendo feita, é o único país do mundo que vai ter alíquota constitucionalizada, e o benefício não. Nós não estamos desconstitucionalizando nada, nós estamos constitucionalizando a alíquota, que não é constitucionalizada hoje. Então, temos que avaliar muito bem isso. Até que ponto isso é bom para o Brasil, para a sociedade brasileira. E isso que nós estamos fazendo, discutindo, avaliando,
compreendendo, tendo a noção de que temos reformas a fazer, temos que fazer o sistema ficar mais equilibrado, né? Agora, não podemos simplesmente nos pautar por o cálculo que, óbvio, tudo ali é o que pode acontecer, lógico, nós já temos o que existe, mas tudo são projeções, né? Projeções. Quando a gente vê o gráfico do expectativa de vida após os 65 anos. Qual é a expectativa de vida após os 65 anos? Aí a gente olha o gráfico e vê que ele tende a se estabilizar. Ele vai crescer 1 ano de expectativa de vida após os 65 anos. O gráfico não é um gráfico assim, ele é um gráfico tendendo para uma... Até porque as pessoas, a não ser que nós tenhamos realmente uma mudança completa na medicina. Né? A tendência não pode ser que nós vá nos eternizar. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado com muita calma, com muito compromisso e com muito compromisso com as pessoas. Né? E isso é que eu acho que falta quando tu entrega um tema desse tamanho para alguém que só examina a questão sob a ótica do dinheiro. Então, a nossa grande missão, né, nos deu, é tentar fazer um pouco de inversão nesse debate, né, conseguir trazer para dentro do debate as pessoas, né, fazer a pessoa compreender isso, compreender que uma pessoa que está há 1 ano da aposentadoria vai ficar a 8. Isso é um exame, humanizar o debate, porque senão nós vamos ficar realizando esse debate apenas sob a ótica do equilíbrio, e aí, efetivamente, nós vamos ter um país saudável financeiramente, com déficit zero na Previdência e com nenhum aposentado. Aí está resolvido o problema. Nós temos um jeito de resolver praticamente isso, é acabar com esse tipo de benefício. E isso não é bom para o país, não é bom para as pessoas. Então, esse é o debate que a gente tem que fazer. Tenho compreensão de que muitos debates desses já estão realizados, né? A questão do déficit, a questão... as questões já estão, do aumento da expectativa de vida. Isso é pacífico, é dado. É um dado, não é uma criação, né? Mas tem muito ainda o que se discutir e o que nós melhorarmos a proposta que está aí, para que ela atenda um pouco mais, né? Para que ela não tenha o viés pura e exclusivamente de ajuste das contas públicas. Nós não estamos fazendo uma reforma de previdência. Nós estamos fazendo uma reforma, um ajuste de conta pública. Então, nós temos que tentar fazer essas duas coisas um pouquinho se harmonizarem, para que nós não comprometamos nenhum lado completamente e nem o outro completamente. Era isso que eu queria fazer como uma introdução, Marcelo. Sei que essas questões macro provavelmente vão ficar um pouco fora do debate daqui para frente, né? Mas também achei que não dava para nós entrarmos nessa questão pontual de cada um, sem primeiro também fazer alguns registros do que norteia o trabalho que nós desenvolvemos lá em Brasília, né? Buscando preservar, né, um pouco daquilo que os nossos associados, os nossos colegas têm de expectativa, né, na sua questão previdenciária. Meus parabéns pelo evento e muito obrigado pela oportunidade de fazer uma breve exposição. Não, ótimo, acho que era importante abordar um pouco essa parte macro, até porque depois a gente vai realmente mais para um foco objetivo. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Klima para fazer algum apontamento que queira, para se despedir, que vi que já está olhando o relógio, para a gente seguir depois com o Dr. Nusdeu nos painéis. Não, eu, apenas a título de registro, eu queria
cumprimentando o doutor Telmo, não vou estabelecer um debate, até porque eu acho que o papel da associação é perfeito, é esse mesmo, muito mais da ANAP. Eu acho que é isso mesmo, doutor Telmo, acho que nós temos que estar muito atentos. Muito bem. Ainda mais que o doutor nos deu aqui com a qualificadíssima representação da Seguridade Social da ANAP, eu acho que é fundamental esse papel que as associações, que os sindicatos vão exercer nesse debate. Fico feliz até de nós estarmos aqui tão bem representados. Mas eu também faço uma provocação. Eu tenho participado de inúmeros debates aqui fora, com muito pessoal de fora também. E lanço para vocês a seguinte afirmativa. Um colega nosso, ele não está aqui, ele postou no Facebook uma notícia anteontem, dizendo o seguinte, que uma startup israelense afirma essa notícia de anteontem, afirma que um ano ela apresenta a cura para o câncer. Eu acho um pouco otimista. Vocês peguem... Quem lançou o colega, eu vou dizer o nome dele, é Luiz Fernando Krieger. O Dr. Krieger lançou e ela diz, em um ano eu apresento a cura do câncer. É um pouco de otimismo. Mas nos congressos que nós temos participado, isso, tanto de seguradoras quanto de entidade de previdência, há um certo consenso na área médica. Em 20 e poucos anos, entre os anos 2040 e 2050, o câncer deixa de ser uma doença fatal. Ele vai ser uma doença crônica. Ele não matará, a partir de 2050, mais ninguém. Isso é um consenso, isso tem sido apresentado. E nos diz um cientista no encontro de seguradoras, que ele veio do encontro de seguradoras, inclusive promovido pela NASA, ele disse o seguinte, o que nós vamos evoluir a partir de 2050 é algo nunca visto na história da humanidade. Recentemente, o Dr. J.J. Camargo, aqui da Santa Casa, disse, o gauchinho e a gauchinha que nascem hoje, eles têm expectativa de vida de 120 anos. Hoje, 120 anos. O que nós ouvimos nos últimos congressos da BRAP, disse assim, não é verdade. A partir do ano 2050, nós teremos saltos de expectativa de vida. Nós teremos, na segunda metade desse século, o homem vivendo com 200 anos ou mais. Será que é ficção? 200 anos ou mais. E disse um cientista com essa provocação, a partir do próximo século, morrerá quem quiser. Eu não sei, talvez se há 100 anos atrás disséssemos um pouco mais, dissesse para Dom Pedro, olha, nós vamos visitar a Lua e tal, ele disse, tira esse homem daqui, é um doidivano. Isso nós ouvimos, e nos 3 últimos congressos, isso foi dito, que nós não as novas gerações não viverão 120 anos, viverão mais de 200 anos. Nós teremos saltos de expectativa de vida. Isso é outra, eu não quero me antecipar nas preocupações, Telmo. Como dizia Santa Teresinha, cada preocupação ao seu tempo, não é? Não antecipamos. Mas isso talvez seja uma realidade. Eu já adianto aqui, em termos de estudos previdenciários, não temos nenhuma solução, nenhuma perspectiva, se isso se tornar realidade. Obrigado. Então, fazendo o encerramento do painel de abertura, agradeço novamente a presença do Dr. Klima e já agradeço novamente a presença do Dr. Nusdeu e peço que acompanhe a mesa para a gente iniciar os painéis.